Há um peso invisível que carregamos, um fardo que não tem nome nas conversas cotidianas, mas que se manifesta na exaustão profunda que sentimos ao acordar, na sensação de estarmos sempre correndo atrás de algo que nunca alcançamos, na angústia silenciosa que nos visita nas madrugadas quando o mundo finalmente para e somos forçados a encarar o vazio que há dentro de nós. Este peso não é apenas pessoal. Embora o sintamos como se fosse uma falha individual, uma inadequação nossa diante das exigências da vida. Este peso é coletivo, é civilizacional. É o preço que pagamos por viver em um mundo que perdeu a alma, que esqueceu o sagrado, que transformou tudo em mercadoria, inclusive a nossa própria existência. Vivemos em uma era de abundância material sem precedentes, cercados por tecnologias que prometem nos conectar a qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, imersos em informações que fluem incessantemente por nossas telas. E, no entanto, nunca fomos tão solitários, nunca estivemos tão desconectados de nós mesmos, nunca sentimos tão profundamente este vazio existencial que nenhuma compra, nenhuma experiência, nenhuma conquista parece capaz de preencher. Jung nos alertou que quando uma civilização perde o contato com os símbolos arquetípicos que dão sentido à experiência humana, quando corta suas raízes mitológicas e religiosas sem substituí-las por algo equivalente, ela adoece coletivamente, e os indivíduos que a compõem começam a manifestar sintomas de uma neurose profunda que não se cura com terapias superficiais ou medicamentos, porque sua origem está na própria estrutura de uma sociedade que se organizou contra a natureza humana. O mundo moderno nos vendeu uma promessa sedutora, que poderíamos nos libertar de todas as amarras do passado, de todas as tradições que nos oprimiam, de todos os limites que nos constrangiam, e que através da razão instrumental, da tecnologia e do progresso material, alcançaríamos finalmente a felicidade plena, a realização total, a vida sem sofrimento. Nietzsche viu com clareza profética o que estava acontecendo quando proclamou que Deus estava morto, não como uma celebração, mas como um diagnóstico assustador de uma civilização que havia matado suas próprias fontes de sentido sem ter a menor ideia das consequências catastróficas que isso traria. Quando matamos Deus, não matamos apenas uma figura religiosa específica, matamos todo o tecido simbólico que conectava o ser humano ao cosmos, que dava significado ao sofrimento, que transformava a vida em uma jornada com propósito e não apenas em uma sequência aleatória de eventos sem sentido. O que Nietzsche temia não era a liberdade que viria com a morte de Deus, mas o niilismo, o vazio absoluto de valores e significados que se instalaria quando percebêssemos que havíamos demolido todas as estruturas de sentido sem ter construído nada no lugar. E é exatamente neste niilismo que vivemos hoje, embora a maioria das pessoas não tenha sequer palavras para nomear este veneno que corrói silenciosamente suas almas. Schopenhauer compreendeu que a vontade cega de viver, este impulso incessante que nos empurra para frente sem trégua e sem satisfação final, é a fonte de todo o sofrimento humano. Passamos nossas vidas perseguindo desejos que, uma vez satisfeitos, logo são substituídos por novos desejos, em um ciclo interminável de busca e frustração. O mundo moderno pegou esta vontade insaciável e a transformou em seu princípio organizador supremo. O capitalismo tardio não vende apenas produtos, ele vende a própria insatisfação permanente, a sensação de que você nunca é suficiente, de que sempre falta algo, de que a felicidade está sempre na próxima compra, no próximo upgrade, na próxima experiência. As redes sociais amplificaram este mecanismo a proporções inimagináveis, criando um teatro de vaidades onde todos performam versões idealizadas de suas vidas enquanto secretamente se sentem miseráveis ao se compararem com as performances dos outros. Vivemos em um estado de inveja perpétua, de competição incessante, de ansiedade crônica, porque fomos condicionados a acreditar que nosso valor como seres humanos é determinado por métricas externas, quantos seguidores temos, quanto dinheiro ganhamos, que tipo de carro dirigimos, que lugares exóticos visitamos. Esta é a essência do que significa viver em um mundo sem alma. Tudo se tornou superfície, aparência, imagem, e a profundidade, o mistério, o sagrado foram banidos como superstições irracionais de épocas menos esclarecidas. Jung percebeu que o inconsciente coletivo não desaparece simplesmente porque a consciência moderna decide ignorá-lo. Os arquétipos,
Estas estruturas psíquicas fundamentais que moldam a experiência humana através de todas as culturas e épocas continuam ativos mesmo quando não lhes damos reconhecimento consciente. Mas quando são reprimidos, quando não encontram expressão saudável através de rituais, mitos e símbolos coletivos, eles retornam de formas distorcidas e patológicas. O arquétipo da sombra, tudo aquilo que recusamos aceitar em nós mesmos, tudo que consideramos negativo e inadmissível, não desaparece quando o negamos. Ele se fortalece no escuro e eventualmente explode em violência, vício, fanatismo. A sociedade moderna, com sua obsessão pela positividade tóxica, com seu imperativo de estar sempre feliz, sempre produtivo, sempre otimista, criou uma sombra coletiva monstruosa que se manifesta nas epidemias de depressão, ansiedade, vícios em drogas, suicídios, violência doméstica e em toda forma de comportamento autodestrutivo que caracteriza nosso tempo. Quando uma cultura inteira vive na superfície, recusando-se a olhar para as profundezas da psique humana, essas profundezas não cessam de existir. Elas apenas começam a se manifestar como sintomas que não conseguimos compreender porque perdemos a linguagem simbólica necessária para interpretá-los. O preço espiritual que pagamos por viver neste mundo desalmado se manifesta de inúmeras formas, mas talvez a mais insidiosa seja a fragmentação radical do self. Vivemos divididos em múltiplas personas que apresentamos em diferentes contextos. A persona profissional que é competente, eficiente, sempre no controle. A persona das redes sociais que é interessante, aventureira, esteticamente agradável. A persona familiar que é responsável, carinhosa, confiável. E em nenhum destes papéis conseguimos ser plenamente nós mesmos, porque já não sabemos mais quem somos quando retiramos todas as máscaras. Jung chamava de persona precisamente esta máscara social que usamos para nos adaptar às exigências do mundo. E ele alertava que quando nos identificamos completamente com nossas personas, quando confundimos o papel que desempenhamos com nossa verdadeira identidade, perdemos contato com o self, com o centro profundo de nossa individualidade. A sociedade moderna não apenas nos incentiva a esta identificação total com nossas máscaras sociais. Ela nos pune severamente quando tentamos ser autênticos, quando revelamos nossa vulnerabilidade, quando admitimos que não estamos bem, que estamos perdidos, que não sabemos o que estamos fazendo. A autenticidade se tornou quase impossível em um mundo onde tudo é mercantilizado, onde até nossas emoções mais íntimas são transformadas em conteúdo para consumo, onde a própria busca por autenticidade se tornou mais um produto a ser vendido, mais uma marca pessoal a ser construída. A perda da alma se manifesta também na nossa relação com o tempo. Vivemos em uma aceleração perpétua onde não há mais espaço para o ócio contemplativo, para o silêncio fértil, para o tédio criativo que permite que algo novo emerja das profundezas. Preenchemos cada segundo de nossas vidas com estímulos. Música nos fones de ouvido enquanto caminhamos, podcasts enquanto dirigimos, redes sociais enquanto esperamos na fila, séries para assistir antes de dormir. Este bombardeio constante de informações e estímulos não é inocente. Ele serve para nos manter na superfície, para impedir que mergulhemos nas águas profundas da consciência onde teríamos que confrontar as questões fundamentais que preferimos evitar. Quem sou eu realmente? O que estou fazendo com minha vida? Estou vivendo de acordo com meus valores mais profundos ou apenas seguindo o roteiro que a sociedade escreveu para mim? Estas perguntas são assustadoras porque não têm respostas fáceis, e responder a elas honestamente exigiria mudanças radicais que ameaçariam a estrutura confortável, embora miserável, que construímos. Então nos mantemos ocupados, distraídos, anestesiados, porque a alternativa seria enfrentar o vazio existencial que há no centro de uma vida sem sentido profundo. A tecnologia, que deveria ser nossa ferramenta, tornou-se nosso mestre. Vivemos presos em nossas telas, escravos de algoritmos que conhecem nossos desejos melhor do que nós mesmos, manipulados por sistemas projetados não para nos servir, mas para extrair nossa atenção, nossos dados, nossa energia vital e convertê-los em lucro para corporações que não têm qualquer compromisso com nosso bem-estar. Os smartphones são apenas o sintoma mais visível de uma transformação mais profunda, a completa digitalização da experiência humana. Tudo precisa ser registrado, documentado, compartilhado. Uma experiência que não é fotografada e postada nas redes sociais é como se não tivesse acontecido.
Não vivemos mais plenamente o presente porque estamos sempre mediando a realidade através de nossas câmeras, sempre pensando em como aquele momento será percebido pelos outros quando compartilharmos. Esta compulsão por documentar e compartilhar cada aspecto de nossas vidas não é apenas narcisismo individual, é um sintoma de uma crise mais profunda de sentido. Buscamos validação externa constante porque perdemos a capacidade de validar nossa própria existência internamente. Precisamos que os outros vejam, curtam, comentem, porque sem este reconhecimento externo nos sentimos invisíveis, inexistentes. Nossa realidade se tornou tão tênue, tão vazia de substância real, que precisamos da constante confirmação dos outros de que existimos de fato. A família, que era tradicionalmente o espaço sagrado onde a alma podia encontrar refúgio, onde os vínculos profundos eram cultivados, onde as histórias e valores eram transmitidos através das gerações, se tornou mais uma instituição corroída pela lógica do mercado. As relações familiares são atravessadas pelas mesmas dinâmicas de performance e competição que dominam no mundo profissional. Pais tratam seus filhos como projetos de otimização, preocupados obsessivamente com seu desempenho acadêmico, suas habilidades, suas chances de sucesso futuro, mas muitas vezes completamente desconectados de sua vida interior, de suas angústias, de seus sonhos. Os filhos crescem sentindo que seu valor está condicionado às suas conquistas, que são amados não por quem são, mas pelo que conseguem realizar. Esta condicionalidade do amor é devastadora para a alma, porque cria uma ferida profunda de inadequação que nenhuma conquista posterior consegue curar. Você pode chegar ao topo da sua profissão, ganhar todo o dinheiro do mundo, ser admirado por multidões, e ainda assim carregar dentro de si aquela criança ferida que sente que nunca é suficiente, que nunca merece amor incondicional. Muitos carregam não apenas o peso de suas próprias vidas, mas o peso psíquico de famílias inteiras, de gerações inteiras. Jung falava sobre como traumas não resolvidos são transmitidos através das gerações, como padrões disfuncionais se repetem até que alguém tenha coragem de quebrá-los. Em muitas famílias, há aquela pessoa que parece carregar mais do que sua parte, que se torna o depositário de todas as dores não processadas, de todos os sonhos não realizados, de todas as expectativas frustradas. Esta pessoa pode ser o filho que precisa compensar o fracasso dos pais, ou a filha que precisa ser forte porque a mãe era fraca, ou o irmão que precisa ter sucesso pelos irmãos que não conseguiram. Este papel de portador do fardo familiar tem uma dimensão espiritual profunda. É como se aquela pessoa fosse escolhida, consciente ou inconscientemente, para fazer o trabalho de individuação não apenas por si mesma, mas por toda a linhagem. É um peso esmagador, e muitos que o carregam desenvolvem um senso de responsabilidade hipertrofiado, uma incapacidade de colocar limites, uma culpa crônica sempre que tentam priorizar suas próprias necessidades. Eles se tornam os cuidadores, os mediadores, os que seguram tudo junto, e no processo se esquecem completamente de si mesmos. O preço de carregar este peso espiritual é imenso. Manifesta-se em doenças psicossomáticas, em exaustão crônica que nenhuma quantidade de descanso alivia, em uma sensação persistente de estar traindo alguém sempre que tentam fazer algo para si mesmos. Mas há também uma dimensão iniciática neste sofrimento. Na linguagem dos mitos e dos arquétipos, aquele que carrega o fardo é também o herói que desce ao submundo, que enfrenta os dragões, que passa pela morte simbólica para renascer transformado. O trabalho espiritual mais profundo que podemos fazer não é escapar do sofrimento, mas transformá-lo, alquimizá-lo, descobrir o significado oculto que ele carrega. Jung chamava este processo de individuação, o longo e doloroso caminho de se tornar quem verdadeiramente somos, integrando os aspectos rejeitados de nós mesmos, confrontando nossas sombras, reconciliando os opostos internos. Este não é um trabalho opcional para aqueles que querem uma vida espiritual mais rica. É uma necessidade absoluta para aqueles que carregam o peso geracional, porque se não fizerem este trabalho conscientemente, serão destruídos por ele, e transmitirão o mesmo fardo não resolvido para a próxima geração. O mundo sem alma nos oferece milhares de distrações e anestésicos para evitar este trabalho profundo. Podemos nos perder no trabalho, nos vícios, nos relacionamentos codependentes, nas causas políticas, nas ideologias, em qualquer coisa que nos dê a ilusão de sentido sem exigir o confronto real com nós mesmos.
Mas estas são todas fugas, e no fundo sabemos disso. A alma não se satisfaz com substitutos. Ela exige o real, o profundo, o transformador. E quanto mais evitamos o chamado da alma, mais alto ele se torna, até que eventualmente se manifesta como crise, depressão, colapso nervoso, divórcio, perda do emprego, doença grave. Jung observou que muitas vezes o que chamamos de crise de meia-idade é na verdade a alma gritando por atenção, dizendo que não pode mais tolerar a vida superficial que estamos vivendo, que algo precisa mudar fundamentalmente ou morreremos internamente mesmo que nossos corpos continuem funcionando. A depressão, esta epidemia de nosso tempo que afeta centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, não é meramente um desequilíbrio químico no cérebro que pode ser corrigido com medicamentos, embora os medicamentos possam ter seu lugar. A depressão é muitas vezes a alma em greve, recusando-se a participar de uma vida que traiu seus valores mais profundos. Quando vivemos completamente desconectados de nosso propósito, quando traímos nossa vocação verdadeira para seguir um caminho que nos promete segurança e reconhecimento social, quando suprimimos nossa criatividade e autenticidade para nos encaixar em moldes que não nos servem, a alma eventualmente diz não. E o não da alma se manifesta como uma incapacidade de sentir prazer, uma fadiga profunda, uma sensação de que nada importa, de que a vida perdeu a cor. Medicar a depressão sem abordar as causas existenciais que a causaram é como silenciar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Precisamos perguntar: o que esta depressão está tentando me dizer? De que vida ela está me chamando a despertar? Que morte simbólica precisa acontecer para que um renascimento seja possível? A ansiedade, está companheira constante de tantos em nosso tempo, é muitas vezes a alma respondendo à artificialidade e à velocidade excessiva da vida moderna. Somos animais que evoluíram durante milhões de anos para viver em pequenos grupos, conectados à natureza, com ritmos lentos e regulares, com um céu estrelado sobre nossas cabeças todas as noites para nos lembrar de que somos parte de algo maior. Em apenas algumas gerações, fomos arrancados deste contexto e jogados em megacidades barulhentas, iluminadas artificialmente 24 horas por dia, onde somos bombardeados constantemente por estímulos e demandas, onde vivemos entre estranhos, onde a natureza foi reduzida a parques cuidadosamente planejados e plantas em vasos. Nossos corpos e nossas almas não foram feitos para isto. A ansiedade crônica que tantos experimentam não é uma falha individual. É uma resposta perfeitamente compreensível a condições de vida que são fundamentalmente alienantes e desumanas. Dizer a alguém que sofre de ansiedade que o problema está na sua cabeça e que precisa aprender técnicas de gerenciamento de estresse é cruel, porque coloca toda a responsabilidade no indivíduo quando o problema é estrutural, civilizacional. Perdemos nossa conexão com a natureza e com isso perdemos uma das fontes mais fundamentais de cura e renovação da alma. Os povos tradicionais sabiam que a natureza não é apenas um cenário bonito ou um recurso a ser explorado, mas uma presença viva, sagrada, com a qual podemos entrar em comunhão. Quando caminhamos por uma floresta, não estamos apenas exercitando nossos corpos, estamos entrando em contato com algo que ressoa com as camadas mais profundas de nossa psique. Algo que existia muito antes das cidades, dos smartphones, de toda a parafernália da civilização moderna. A natureza nos lembra de que somos parte de ciclos maiores, de que morte e renascimento são aspectos naturais da vida, de que há uma ordem cósmica da qual somos parte, não senhores. Esta lembrança é profundamente curativa para almas que foram condicionadas a acreditar que precisam controlar tudo, que precisam ser sempre produtivas, que precisam vencer a morte através da medicina e da tecnologia. A natureza nos ensina a aceitar, a render-nos, a confiar nos processos que estão além de nosso controle. Mas a maioria de nós vive completamente separada da natureza, em ambientes artificiais onde tudo é controlado, previsível, seguro. E neste processo perdemos algo essencial de nossa humanidade. Perdemos também nossa conexão com o sagrado, com o mistério, com o luminoso. As religiões tradicionais, com todos os seus problemas e limitações, ofereciam algo que o mundo secular não consegue oferecer. Uma narrativa abrangente sobre o significado da vida, rituais que marcavam as passagens importantes, uma comunidade de pessoas unidas por valores compartilhados, práticas contemplativas que permitiam experiências de transcendência.
Quando abandonamos tudo isso, pensando que éramos muito sofisticados e racionais para tais superstições, não percebemos que estávamos jogando fora o bebê junto com a água do banho. A secularização trouxe benefícios importantes. Libertou-nos de dogmas opressivos, permitiu o florescimento da ciência, criou espaço para o pensamento crítico. Mas também criou um vácuo espiritual que não foi preenchido. A ciência pode nos dizer como as coisas funcionam, mas não pode nos dizer o que devemos valorizar, como devemos viver, o que dá sentido à existência. Estas são questões que transcendem o método científico e que exigem outras formas de conhecimento, poética, mítica, simbólica, contemplativa. Uma vida vivida apenas sob a luz da razão instrumental é uma vida empobrecida, porque ignora dimensões fundamentais da experiência humana. O resultado é que vivemos em um deserto espiritual onde nada é sagrado, onde tudo pode ser comprado e vendido, onde não há mistérios, apenas problemas ainda não resolvidos pela ciência. Este desencantamento do mundo, como Max Weber chamou, nos deixou livres, mas também nos deixou sem lar, sem raízes, sem um cosmos que nos sustente. Nietzsche viu que matar Deus exigiria que nos tornássemos deuses nós mesmos, que criássemos novos valores, que tivéssemos a coragem de afirmar a vida em toda sua beleza e terror sem recorrer a consolações transcendentes. Mas poucos têm esta força. A maioria se contenta com os pequenos prazeres consumistas, com as distrações infinitas, com a ilusão de que a vida se resume a acumular experiências e manter uma imagem impecável nas redes sociais. Esta é uma forma de niilismo passivo, onde não negamos ativamente o sentido, mas simplesmente vivemos como se o sentido não importasse, como se fossemos apenas máquinas biológicas programadas para buscar prazer e evitar dor, sem qualquer dimensão mais profunda. Jung acreditava que a crise espiritual do Ocidente moderno só poderia ser resolvida através de um renascimento do pensamento simbólico, de uma recuperação da dimensão arquetípica da experiência humana. Não podemos voltar às religiões tradicionais como se os últimos séculos de desenvolvimento intelectual não tivessem acontecido, mas precisamos encontrar novas formas de acessar o sagrado, formas que sejam compatíveis com nossa consciência moderna, mas que ainda nos conectem às profundezas da psique. Este é um trabalho individual e coletivo de imensa dificuldade. Individualmente, significa ter coragem de mergulhar em nosso próprio inconsciente, de confrontar nossas sombras, de integrar os aspectos rejeitados de nós mesmos, de descobrir nossa vocação única, nosso mito pessoal. Coletivamente, significa criar novas formas de comunidade baseadas não em dogmas impostos, mas em práticas compartilhadas, significa desenvolver uma relação mais reverente com a natureza, significa questionar os valores fundamentais de uma sociedade obcecada com crescimento, produtividade e consumo. O trabalho de individuação, que Jung descreveu como o processo de se tornar quem verdadeiramente somos, não é uma jornada egoísta de autoaperfeiçoamento. É, na verdade, profundamente altruísta, porque quanto mais nos tornamos inteiros, quanto mais integramos nossa sombra e desenvolvemos nossa individualidade genuína, menos projetamos nossa dor não resolvida nos outros, menos participamos inconscientemente dos jogos neuróticos coletivos, mais capazes nos tornamos de estar verdadeiramente presentes e de servir o mundo de formas autênticas. Uma pessoa que fez seu trabalho interior não precisa mais buscar validação constante dos outros, não precisa mais provar seu valor através de conquistas externas, não precisa mais dominar ou competir compulsivamente. Esta pessoa desenvolveu um centro interno, uma conexão com o self que Jung descrevia como o arquétipo da totalidade, a imagem de Deus dentro da psique humana. Esta conexão interna não torna a pessoa perfeita ou livre de problemas, mas lhe dá uma qualidade de presença, uma autenticidade, uma capacidade de aceitar a vida como ela é que tem um efeito transformador em todos ao redor. Mas este caminho de individuação é ardiloso e solitário. Exige que percamos muitas ilusões confortáveis sobre nós mesmos, que enfrentemos aspectos de nossa personalidade que preferíamos manter ocultos, que atravessemos períodos de profunda desorientação quando nossas identidades antigas se desintegram antes que uma nova identidade emerja. Jung chamava este processo de morte e renascimento simbólicos, e todas as tradições espirituais conhecem esta passagem. O herói precisa morrer para seu ego antes de renascer como um ser mais completo. Cristo na cruz, Buda sob a árvore Bodhi, Inanna descendo ao submundo.
Orfeu nas profundezas do Hades. Todos estes mitos falam da mesma verdade psicológica. A transformação real exige uma descida, uma perda, um sofrimento que não pode ser evitado. Nossa cultura, com sua obsessão por felicidade e positividade, nega esta verdade. Nos venderam a ideia de que podemos crescer sem dor, transformar sem sacrifício, ter tudo sem perder nada. Esta é uma mentira cruel que mantém as pessoas presas em loops superficiais de autoajuda que nunca tocam as feridas reais. Aqueles que carregam o peso espiritual de suas famílias estão, muitas vezes sem saber, no meio de uma jornada iniciática. Eles foram escolhidos, por forças que transcendem a compreensão racional, para fazer o trabalho que as gerações anteriores não puderam fazer. Este é um privilégio terrível, porque vem com imenso sofrimento, mas também com a possibilidade de transformação profunda não apenas para si mesmos, mas para toda a sua linhagem. Quando uma pessoa tem coragem de olhar honestamente para os padrões disfuncionais que se repetem em sua família através das gerações, o alcoolismo, a violência, a depressão, o abandono, qualquer que seja a ferida, e decide que o padrão termina com ela, algo de extraordinário acontece. Esta pessoa se torna um quebrador de ciclos, um transformador de energia psíquica, um redentor no sentido mais profundo da palavra. Não através de grandes gestos heróicos, mas através do trabalho silencioso, cotidiano, exaustivo de se curar, de aprender a estabelecer limites, de interromper reações automáticas, de escolher responder diferentemente mesmo quando cada fibra de seu ser está condicionada a repetir o velho padrão. Este trabalho não é linear e não tem fim definitivo. Não há um momento em que podemos declarar que terminamos, que estamos completamente curados, que dominamos todos os nossos demônios internos. A individuação é um processo que dura toda a vida, com avanços e retrocessos, momentos de clareza e momentos de confusão, períodos de crescimento e períodos de estagnação. E isto é como deve ser, porque não somos máquinas que podem ser consertadas, somos mistérios vivos que continuam se desdobrando até nosso último suspiro. A imagem do herói que derrota o dragão e vive feliz para sempre é uma fantasia infantil. A verdade mais adulta e mais profunda é que continuamos encontrando novos dragões em cada etapa da vida, que cada nível de desenvolvimento traz novos desafios, que a vida espiritual não é uma escalada linear para a perfeição, mas uma espiral que revisita os mesmos temas em níveis cada vez mais profundos. O preço de não fazer este trabalho é ainda maior do que o preço de fazê-lo. Quando não temos coragem de olhar para nossas feridas, quando não fazemos o trabalho de nos conhecer profundamente, quando vivemos na superfície evitando todas as questões difíceis, não escapamos do sofrimento, apenas o tornamos crônico, difuso, sem sentido. Vivemos então em um estado de mal-estar constante, de insatisfação que nenhuma conquista externa pode curar, de relacionamentos que repetem os mesmos padrões dolorosos, de vícios que usamos para anestesiar sentimentos que não temos coragem de sentir. E transmitimos nossas feridas não curadas para nossos filhos, que terão que carregar nosso fardo além do próprio fardo deles. Esta é a dimensão trágica da existência humana. Estamos todos conectados em uma corrente de transmissão intergeracional de dor e padrões disfuncionais, e a única forma de quebrar esta corrente é alguém ter coragem de fazer o trabalho que todos antes recusaram fazer. Existe também uma dimensão social e política nesta questão. Não podemos separar completamente nossa crise espiritual individual da crise espiritual da civilização. Vivemos em estruturas sociais e econômicas que são profundamente patogênicas, que nos adoecem sistematicamente. Um sistema econômico baseado em crescimento infinito em um planeta finito é insano por definição. Uma cultura que valoriza lucro acima de tudo, que trata seres humanos e natureza como recursos a serem explorados, que cria obscenas desigualdades enquanto alguns acumulam riquezas inimagináveis e outros vivem na miséria. Esta cultura está fundamentalmente doente e todos que vivemos dentro dela somos afetados por sua doença. Neste sentido, nossos sintomas individuais, ansiedade, depressão, vazio existencial, não são apenas problemas pessoais, mas sintomas de uma civilização em colapso. Jung falava sobre como os indivíduos sensíveis funcionam como antenas, captando e manifestando em suas próprias psiques as tensões e contradições do coletivo. Aqueles que adoecem podem estar,
em certo sentido, respondendo mais honestamente à loucura civilizacional do que aqueles que conseguem funcionar bem dentro dela. Isto não significa que devemos desistir do trabalho individual e focar apenas em transformação social, nem o contrário. A transformação precisa acontecer em ambos os níveis simultaneamente. Precisamos curar nossas feridas pessoais e também trabalhar para transformar as estruturas sociais que continuam criando feridas. Precisamos fazer nosso trabalho interior e também participar de movimentos coletivos por mudança. Esta é uma tensão difícil de manter, porque é mais fácil se dedicar apenas a um lado, ou mergulhar completamente no trabalho espiritual interior e ignorar as injustiças do mundo, ou se jogar totalmente no ativismo político e evitar o confronto com os próprios demônios internos. Mas a verdadeira transformação exige ambos. Uma espiritualidade que ignora as condições materiais e sociais que causam sofrimento é escapista e cúmplice das estruturas opressivas. Um ativismo que ignora as dimensões psicológicas e espirituais da existência humana tende a reproduzir as mesmas dinâmicas de poder que tenta combater. Schopenhauer, em sua visão profundamente pessimista da existência, ofereceu algumas vias de escape do sofrimento inerente à vontade cega de viver: a contemplação estética, a compaixão genuína e o ascetismo. Na contemplação estética, quando nos perdemos completamente na experiência de uma obra de arte ou da beleza natural, há um momento de suspensão da vontade, um momento em que deixamos de desejar e simplesmente somos, e neste momento experimentamos uma paz profunda. Na compaixão, quando reconhecemos que o sofrimento do outro é essencialmente o mesmo que o nosso, quando rompemos a ilusão de separação entre eu e outro, experimentamos uma conexão que transcende o ego. E no ascetismo, na renúncia voluntária aos desejos, encontramos libertação da roda interminável de desejo e frustração. Estas não são soluções fáceis ou populares em nossa cultura hedonista, mas apontam para verdades profundas sobre a natureza do sofrimento e da libertação. O mundo moderno nos empurra na direção exatamente oposta: maximizar o prazer, multiplicar os desejos, intensificar a vontade. E quanto mais seguimos este caminho, mais miseráveis nos tornamos, exatamente como Schopenhauer previu. Há uma sabedoria nas tradições espirituais antigas que nossa arrogância moderna nos fez descartar precipitadamente. Não precisamos aceitar literalmente as cosmologias ou os dogmas destas tradições, mas podemos reconhecer que elas desenvolveram, ao longo de milênios, práticas e insights profundos sobre a natureza da mente humana e o caminho para a paz interior. A meditação, a oração contemplativa, os rituais de passagem, os jejuns, as peregrinações, todas estas práticas tinham propósitos psicológicos e espirituais profundos que vão muito além das explicações teológicas que lhes eram dadas. Quando meditamos, não estamos apenas relaxando ou reduzindo o estresse. Estamos treinando a mente para observar seus próprios processos, para criar espaço entre estímulo e resposta, para nos desidentificar de nossos pensamentos e emoções. Este é um trabalho revolucionário em uma cultura que nos condiciona a nos identificar completamente com nossa mente tagarela, a acreditar que somos nossos pensamentos, que precisamos reagir imediatamente a cada impulso e emoção. O silêncio se tornou quase impossível em nosso mundo, e com ele perdemos uma ferramenta essencial de autoconhecimento. Schopenhauer escreveu que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer, apontando para o fato de que nossas vontades e desejos vêm de profundezas que não controlamos. É apenas no silêncio profundo, quando todas as vozes externas são silenciadas, que podemos começar a ouvir as vozes internas, a distinguir entre o que realmente queremos e o que fomos condicionados a querer, entre nossa vocação autêntica e os scripts sociais que internalizamos. Mas o silêncio assusta, porque nele somos confrontados com nós mesmos sem mediações, sem distrações, sem máscaras. Por isso a maioria das pessoas faria qualquer coisa para evitá-lo. Preferem o ruído constante, a ocupação incessante, qualquer coisa que os mantenha na superfície onde não precisam confrontar as questões que o silêncio inevitavelmente traz à tona. A solidão, distinta da solidão imposta que é o isolamento, é outro dom que nossa cultura hiperconectada nos roubou. Solidão escolhida, tempo regular passado completamente sozinho sem nenhuma mediação tecnológica, era considerada essencial em todas as tradições espirituais. Os místicos se retiravam para o deserto,
Os monges viviam em celas. Os xamãs passavam dias sozinhos na natureza selvagem. Não porque odiassem as pessoas, mas porque sabiam que certas dimensões da experiência espiritual só se abrem na solidão profunda. Na presença constante de outros, mesmo que seja apenas presença virtual através das telas, mantemos ativas as camadas superficiais da psique relacionadas com a persona, com a apresentação social do self. Apenas na solidão estas camadas podem se dissolver e camadas mais profundas podem emergir. Mais solidão real, não apenas estar fisicamente sozinho enquanto se rola infinitamente por feeds de redes sociais, se tornou tão rara que muitas pessoas passam anos, décadas, sem nunca experimentá-la de verdade. O trabalho com sonhos é outra prática antiga que Jung resgatou e que oferece uma via real para o inconsciente. Sonhos não são apenas resíduos aleatórios da atividade cerebral, como o pensamento materialista reducionista gostaria de nos fazer crer. São produções significativas do inconsciente, tentativas da psique de se comunicar conosco através de símbolos, de nos mostrar aspectos de nós mesmos que não vemos, de nos alertar sobre desequilíbrios, de nos guiar. Mas vivemos tão desconectados de nosso mundo interior que a maioria das pessoas nem se lembra de seus sonhos. E quando se lembra, os descarta como absurdos sem significado. Jung passava horas todos os dias trabalhando com seus próprios sonhos, pintando suas imagens, refletindo sobre seus símbolos. Este diálogo constante com o inconsciente era, para ele, essencial para manter a saúde psíquica e continuar o processo de individuação. Nossa cultura não tem espaço para este tipo de prática. Somos encorajados a ignorar os sonhos e focar exclusivamente na vida externa, nas metas mensuráveis, nos resultados tangíveis. E assim perdemos uma fonte inestimável de orientação e autoconhecimento. A criatividade genuína, distinta da criatividade que é incentivada no mundo corporativo como ferramenta para inovação e lucro, é outra dimensão essencial de uma vida espiritualmente saudável. Jung via a criatividade como uma função transcendente que permite a integração de opostos, a reconciliação de tensões psíquicas através da produção de símbolos novos. Quando criamos verdadeiramente, seja através de arte, escrita, música, dança, qualquer forma de expressão, entramos em contato com camadas profundas do inconsciente e damos forma material a conteúdos psíquicos que de outra forma permaneceriam enxuados. Mas nossa cultura transformou até a criatividade em mais uma mercadoria, mais uma habilidade a ser otimizada para fins produtivos. A arte é valorizada principalmente por seu valor de mercado, não por seu valor espiritual ou transformador. E o resultado é uma cultura esteticamente empoverida, saturada de imagens e sons, mas vazia de verdadeiro significado simbólico, cheia de entretenimento, mas desprovida de arte que realmente toque a alma. Nietzsche proclamou que precisaríamos nos tornar criadores de valores após a morte de Deus. E isto não é apenas uma metáfora abstrata. Significa que cada um de nós precisa fazer o trabalho aterrador de decidir o que realmente importa, o que vale a pena viver, que tipo de pessoa queremos nos tornar. Não podemos mais simplesmente aceitar os valores que nos foram transmitidos pela tradição, pela religião, pela cultura. Precisamos examiná-los criticamente e decidir conscientemente quais abraçar e quais rejeitar. Este é um trabalho existencial profundo que a maioria evita porque é muito mais confortável simplesmente seguir o rebanho, fazer o que todos fazem, querer o que todos querem. Mas esta conformidade tem um preço. A traição de nossa singularidade, a renúncia de nossa liberdade essencial, a morte lenta da alma. Nietzsche chamava estas pessoas de últimos homens, aqueles que escolheram o conforto e a segurança acima de tudo, que piscam e dizem nós inventamos a felicidade enquanto vivem vidas de mediocridade confortável, sem grandeza, sem risco, sem a vontade de se superar. O conceito nietzschiano de eterno retorno, a ideia de que tudo que existe se repetirá infinitamente, não era uma teoria cosmológica, mas um teste existencial. Você está vivendo uma vida que teria coragem de repetir infinitamente? Cada momento de tédio, de mediocridade, de traição de si mesmo, você aceitaria revivê-los eternamente? Esta pergunta corta através de todas as racionalizações que usamos para justificar vidas que não nos satisfazem verdadeiramente. Se a resposta honesta é não, então algo precisa mudar fundamentalmente. E a mudança não pode ser superficial, não pode ser apenas uma troca de emprego ou de cidade ou de parceiro.
A mudança precisa acontecer no nível dos valores fundamentais, das decisões existenciais sobre o que realmente importa. Isto exige uma coragem que poucos possuem, porque significa aceitar a responsabilidade total por nossa vida sem poder culpar as circunstâncias, os pais, a sociedade, o destino. Significa reconhecer que somos livres, terrivelmente livres, e que esta liberdade é tanto um fardo quanto um domingo. Vivemos em uma era de vitimização coletiva onde todos competem para provar que são a maior vítima, que sofreram mais, que são mais oprimidos. E embora seja verdade que existem estruturas reais de opressão que precisam ser reconhecidas e combatidas, há também algo profundamente problemático nesta identificação total com o papel de vítima. Quando nos identificamos completamente como vítimas, quando fazemos desta identidade o centro de quem somos, renunciamos ao nosso poder, nossa agência, nossa responsabilidade. Ficamos presos em um ciclo de ressentimento que nunca leva à transformação real. Nietzsche viu o ressentimento como um veneno que envenena mais quem o carrega do que seu alvo. Quando vivemos em ressentimento constante, quando nossa energia está focada em culpar os outros por nossos problemas, quando estamos sempre olhando para trás com raiva em vez de para frente com esperança, estamos desperdiçando nossa força vital, estamos nos aprisionando no passado, estamos recusando a possibilidade de transformação. Isto não significa negar o sofrimento real causado por outros. Não significa ignorar injustiças históricas ou presentes. Significa reconhecer que, além do trabalho de justiça social que precisa ser feito coletivamente, cada indivíduo ainda precisa fazer o trabalho pessoal de se curar, de se libertar internamente, de não permitir que aqueles que os feriram continuem controlando suas vidas através do ressentimento e da raiva não processados. Este é um equilíbrio delicado, e é fácil cair em extremos, ou negar completamente as causas externas do sofrimento e colocar toda a responsabilidade no indivíduo, a falácia da autoajuda neoliberal, ou negar completamente a responsabilidade pessoal e colocar toda a culpa em forças externas, a armadilha da vitimização perpétua. A verdade é mais complexa. Somos simultaneamente condicionados por forças que estão além de nosso controle e livres para responder a estas condições de maneiras que podem nos libertar ou nos aprisionar ainda mais. Jung falava sobre como precisamos integrar nossa sombra, todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos e projetamos nos outros. Quando vemos alguém e sentimos raiva intensa, desprezo, ódio desproporcional, há uma boa chance de que estejamos vendo naquela pessoa aspectos de nós mesmos que não conseguimos aceitar. O homem que odeia homossexuais pode estar lutando contra seus próprios desejos homossexuais reprimidos. A pessoa que critica duramente a arrogância dos outros pode estar negando sua própria arrogância. Este mecanismo de projeção é universal e inconsciente. Todos fazemos isso. O trabalho espiritual consiste em começar a reconhecer nossas projeções e retirá-las, em aceitar que somos capazes de tudo que criticamos nos outros, que não há nada humano que nos seja completamente estrangeiro. Esta aceitação não significa aprovar ou agir sobre todos os impulsos, mas significa parar de viver em negação, parar de manter uma autoimagem idealizada às custas de negar metade de nossa psique. Quanto mais reprimimos nossa sombra, mais poder ela ganha sobre nós. E mais provável é que ela exploda de formas destrutivas quando nossa vigilância consciente relaxa, em momentos de estresse, sob influência de substâncias, ou em relacionamentos íntimos onde nossas defesas são mais baixas. Vemos isto constantemente: o pregador moral que é pego em escândalos sexuais, o ativista pela paz que é violento em casa, o terapeuta que abusa de seus pacientes. Todos estes são exemplos de pessoas que construíram identidades baseadas na negação de seus lados sombrios, e a sombra negada eventualmente encontra uma saída. A alternativa é o caminho muito mais difícil, mas muito mais honesto de reconhecer nossa sombra, de admitir que somos capazes de crueldade, egoísmo, mesquinhez, luxúria, raiva, inveja, todas as qualidades que preferimos acreditar que pertencem apenas aos outros, às pessoas más, enquanto nós somos os bons. Esta honestidade brutal consigo mesmo é o primeiro passo para a verdadeira transformação. O trabalho com a sombra eventualmente nos leva ao encontro com o que Jung chamava de self, o arquétipo da totalidade, o centro organizador da psique que transcende o ego. O ego é necessário.
É a parte de nós que navega no mundo cotidiano, que toma decisões práticas, que mantém um senso de continuidade e identidade. Mas o ego não é tudo que somos. E quando o ego se infla, quando acreditamos que somos apenas aquele pequeno centro de consciência que identifica a si mesmo com eu, perdemos contato com as vastas profundezas do inconsciente coletivo que nos conectam a toda a humanidade, a toda a vida, a toda a história evolutiva que nos precedeu. O Self é experimentado não como algo que possuímos, mas como algo maior que nos possui, como uma presença luminosa que Jung às vezes comparava à experiência de Deus. Não Deus como um ser supernatural lá fora, mas Deus como a realidade mais profunda dentro da psique, a fonte de significado e orientação que transcende nossa pequena vontade consciente. Muitos que passam por experiências espirituais profundas, sejam através de meditação, substâncias psicodélicas, crise existencial, ou simplesmente através de momentos de graça que às vezes nos visitam sem convite, descrevem encontros com esta dimensão do Self. Descrevem uma sensação de estar conectado a tudo, de compreender verdades que a linguagem não pode capturar, de experimentar um amor e uma paz que transcendem todas as compreensões. Estas experiências podem ser profundamente transformadoras, podem mudar completamente a direção de uma vida, mas também trazem perigos. É fácil inflacionar o ego com estas experiências, começar a acreditar que você é especial, iluminado, superior aos outros que não tiveram tais experiências. É fácil se tornar adito às experiências espirituais em si e negligenciar o trabalho muito mais difícil e mundano de integrar os insights em sua vida cotidiana, de traduzir visões em ação, de encarnar verdades espirituais em relacionamentos, trabalho, responsabilidades diárias. Jung alertava sobre o perigo de inflação espiritual. Quando alguém se identifica com conteúdos arquetípicos e começa a agir como se fosse um Messias, um profeta, um salvador. Vemos isto em muitos líderes espirituais que começam com insights genuínos, mas gradualmente desenvolvem megalomania, que começam a explorar seus seguidores, que usam sua posição espiritual para ganho pessoal, poder ou gratificação sexual. O caminho espiritual autêntico é caracterizado por crescente humildade, não por crescente grandiosidade. Quanto mais profundamente alguém entra no território do Self, mais claramente percebe quão pequeno é o ego, quão pouco controle realmente temos, quão dependentes somos de forças que nos transcendem. Esta humildade não é autodepreciação. É uma avaliação realista de nosso lugar no cosmos, um reconhecimento de que somos simultaneamente infinitamente preciosos, porque somos expressões únicas do mistério da consciência, e infinitamente insignificantes, porque somos partículas minúsculas em um universo vasto e indiferente. O paradoxo está no coração da experiência espiritual autêntica. Somos mortais e imortais, limitados e infinitos, individuais e universais, responsáveis por tudo e responsáveis por nada. Estas contradições não podem ser resolvidas pela lógica. Elas precisam ser mantidas em tensão criativa. O pensamento ocidental, com sua lógica aristotélica que insiste que algo não pode ser e não há ao mesmo tempo, tem dificuldade com paradoxos. Mas a vida espiritual é paradoxal por natureza. Quanto mais nos esvaziamos, mais nos tornamos cheios. Quanto mais morremos para nosso ego, mais plenamente vivemos. Quanto mais aceitamos nosso sofrimento, mais ele se transforma. As tradições orientais, menos amarradas à lógica binária, sempre compreenderam isto melhor. O tão que pode ser nomeado não é o tão eterno. O caminho é não caminho. Forma é vazio. Vazio é forma. Estas formulações paradoxais não são absurdos lógicos. São tentativas de apontar para realidades que transcendem a capacidade da linguagem conceitual de capturar. Nossa civilização ocidental, com seu foco obsessivo em clareza, definição, categorização, tem dificuldade com ambiguidade, com mistério, com o que não pode ser reduzido a conceitos claros. Queremos respostas definitivas, soluções finais, certezas absolutas. Mas a vida não oferece isto. A vida é ambígua, misteriosa, paradoxal. E a maturidade espiritual consiste em aprender a viver confortavelmente com esta ambiguidade, em desenvolver o que Keat chamava de capacidade negativa, a capacidade de permanecer em incertezas, mistérios e dúvidas sem o alcance irritável de fatos e razões. Esta capacidade é essencial para qualquer trabalho criativo,
qualquer pensamento original, qualquer desenvolvimento espiritual. Mas nossa cultura mina constantemente, exigindo que tenhamos opiniões fortes sobre tudo, que tomemos partido em todas as questões, que reduzamos a complexidade da realidade à narrativa simples de bem versus mal, certo versus errado, nós versus eles. A polarização extrema que caracteriza nosso momento político e cultural é sintoma desta incapacidade de manter ambiguidade e paradoxo. Cada questão precisa ser reduzida a uma batalha maniqueísta onde um lado é completamente certo e o outro completamente errado. Cada pessoa precisa ser categorizada como aliada ou inimiga, boa ou má, de acordo com as posições que toma sobre uma lista cada vez maior de questões litmus. Não há espaço para nuance, para dúvida, para mudança de opinião, para reconhecer que questões complexas podem ter verdades em múltiplos lados. Esta dinâmica é psicologicamente regressiva. É uma volta ao pensamento infantil de divisão, onde o mundo é dividido rigidamente entre bom e mal porque a criança ainda não desenvolveu a capacidade de integrar qualidades opostas na mesma pessoa ou situação. Jung chamava isto de pensamento mágico ou participação mística, uma fusão com o coletivo onde não há diferenciação individual, onde todos no seu grupo são totalmente bons e todos fora dele são totalmente maus. O processo de individuação exige que superemos esta identificação com o coletivo, que desenvolvamos nossa própria capacidade de julgamento independente, que nos tornemos capazes de dizer não ao grupo quando necessário. Isto não significa se tornar um contrarian compulsivo que discorda apenas por discordar, mas significa desenvolver um centro interno de orientação moral que não depende completamente de aprovação ou desaprovação externa. Significa ser capaz de manter posições impopulares quando sua consciência exige, mesmo que isso resulte em rejeição, isolamento ou pior. Todas as grandes figuras espirituais e morais da história, Jesus, Buda, Sócrates, Gandhi, Martin Luther King, pagaram um preço imenso por se manterem fiéis à sua consciência individual contra as pressões do coletivo. A maioria de nós nunca será chamada a pagar um preço tão extremo, mas em escala menor somos constantemente testados. Vamos nos calar quando testemunhamos injustiça para manter a paz? Vamos concordar com algo que sabemos estar errado para não criar conflito? Vamos trair nossos valores para manter relacionamentos ou posições? Estes não são testes abstratos. São os momentos em que nossa alma está sendo forjada ou destruída. Cada vez que traímos nossa consciência por conveniência, cada vez que nos calamos quando deveríamos falar, cada vez que agimos contra nossos valores fundamentais, algo dentro de nós morre um pouco. E acumulamos estas pequenas mortes ao longo de anos e décadas até que finalmente acordamos um dia e percebemos que nos tornamos alguém que não reconhecemos, alguém que traiu tudo que achava importante, alguém que vendeu sua alma em pequenas prestações ao longo de tantos anos que nem percebeu o preço total que estava pagando. Esta é talvez a tragédia mais comum da vida moderna. Pessoas que começam com sonhos, ideais, autenticidade e gradualmente os sacrificam por segurança, conforto, aceitação social, até que finalmente, geralmente já tarde na vida, percebem que têm tudo que pensavam querer, mas perderam tudo que realmente importava. Jung acreditava que a segunda metade da vida, geralmente a partir dos 40 anos, deveria ser dedicada a questões diferentes da primeira metade. Se a primeira metade é sobre estabelecer-se no mundo, carreira, família, segurança material, a segunda metade deveria ser sobre questões de significado, propósito, preparação para a morte. Mas nossa cultura nega o envelhecimento, nega a morte e, portanto, não tem rituais ou estruturas para apoiar esta transição. Esperamos que pessoas de 60 anos sejam tão orientadas para conquistas externas quanto pessoas de 30, que neguem sua mortalidade e continuem competindo no mercado como se fossem imortais. O resultado são crises de meia-idade cada vez mais severas, onde pessoas percebem subitamente que metade de sua vida já passou e elas ainda não abordaram as questões realmente importantes, ainda não fizeram as perguntas fundamentais sobre quem são e o que vieram fazer aqui. A morte, este fato mais certo de toda a existência, foi tão completamente sanitizada e negada em nossa cultura que vivemos como se fossemos imortais. Escondemos os moribundos em hospitais e hospícios onde não precisamos vê-los. Medicamos e sedamos para evitar qualquer confronto real com o mistério e o terror da morte,
cremamos rapidamente os corpos e seguimos em frente. Perdemos todos os rituais que ajudavam as pessoas a processarem a morte, a lamentarem adequadamente, a se reconciliarem com a mortalidade. E sem um confronto honesto com a morte, não podemos viver plenamente. Heidegger sabia que o ser humano autêntico é um ser para a morte. Alguém que vive com consciência de sua finitude e permite que esta consciência informe suas escolhas. Quando negamos a morte, quando vivemos como se tivéssemos tempo infinito, protelamos indefinidamente as coisas realmente importantes, adiamos conversas difíceis, evitamos reconciliações necessárias, guardamos nosso amor e nossa autenticidade para algum momento futuro que talvez nunca chegue. A pandemia de Covid-19, que matou milhões e forçou todo o mundo a confrontar a mortalidade de uma forma que não acontecia há gerações, deveria ter sido um momento de despertar coletivo, um momento em que reavaliássemos nossas prioridades, em que percebêssemos a fragilidade da vida e a importância do que realmente importa. E para alguns indivíduos foi exatamente isso. Mas coletivamente, o que vimos foi principalmente negação, banalização, polarização ainda mais extrema, e uma pressa em voltar ao normal assim que possível, como se o normal para o qual queremos voltar não fosse exatamente o problema. Esta é a força do ego coletivo, da inércia civilizacional. Mesmo quando confrontados com evidências esmagadoras de que algo está fundamentalmente errado, de que precisamos mudar, preferimos negar, racionalizar e continuar fazendo o que sempre fizemos. O preço espiritual que pagamos por esta negação coletiva da morte é imenso. Quando não conseguimos aceitar que morreremos, não conseguimos viver verdadeiramente. Ficamos presos em modos de existência que são essencialmente infantis, acreditando que temos tempo infinito, que podemos sempre começar de novo, que sempre haverá outra chance. Mas a verdade brutal é que o tempo é limitado, que as escolhas que não fazemos também são escolhas, que cada dia que passa sem termos vivido autenticamente é um dia que nunca recuperaremos. Schopenhauer dizia que só na juventude olhamos para frente com esperança ilimitada. Mas conforme envelhecemos e percebemos quantas de nossas esperanças não se realizaram, começamos a olhar para trás com nostalgia e arrependimento. Mas não precisa ser assim. É possível viver de tal forma que quando a morte chegar, e ela chegará, inevitavelmente, talvez amanhã, talvez em décadas, possamos olhar para trás sem arrependimentos fundamentais, sabendo que vivemos de acordo com nossos valores, que amamos plenamente, que tivemos coragem de ser quem realmente éramos. Este é o trabalho espiritual mais fundamental, aprender a viver de tal forma que estejamos prontos para morrer a qualquer momento. Não por um desejo mórbido de morte, mas por uma plenitude de vida, por uma completude que vem de saber que fizemos o que viemos fazer, que nos tornamos quem viemos nos tornar. Jung, em sua autobiografia escrita no final da vida, expressou precisamente este sentimento, uma sensação de ter cumprido sua missão, de ter dito o que tinha a dizer, de estar em paz com sua existência. Pouquíssimas pessoas em nossa cultura alcançam este estado, porque pouquíssimas fazem o trabalho necessário durante suas vidas. A maioria morre com vastas regiões de suas almas inexploradas, com dons não desenvolvidos, com verdades não ditas, com amores não expressados, com arrependimentos que não podem mais ser corrigidos. Mas ainda há tempo. Enquanto há vida, há possibilidade de transformação. Nunca é tarde demais para acordar, para fazer diferentes escolhas, para começar o trabalho de se tornar quem você é. Este é o presente paradoxal do desespero, da crise, do fundo do poço. Quando chegamos lá, quando todas as defesas e racionalizações finalmente colapsam, quando não podemos mais negar a miséria de nossas vidas, há finalmente uma possibilidade real de mudança. Jung dizia que a neurose é um substituto para o sofrimento legítimo, e que a cura vem não de eliminar o sintoma, mas de ter coragem de sentir plenamente o sofrimento do qual o sintoma estava nos protegendo. Quando paramos de fugir, quando paramos de anestesiar, quando finalmente nos permitimos sentir a dor completa de uma vida não vivida, desta dor pode nascer algo novo. A alquimia transforma chumbo em ouro. Jung via este processo como uma metáfora perfeita para a transformação psicológica. Precisamos passar pelo nigredo, pela fase negra de decomposição e morte, antes que o albedo e eventualmente o rubedo possam emergir. O caminho não é linear, não é confortável, não vem com garantias. Mas é o único caminho que vale a pena percorrer,
porque é o único que leva à vida autêntica, à alma recuperada, ao significado profundo que nenhuma quantidade de conquistas externas pode fornecer. O mundo sem alma continuará nos seduzindo com suas promessas vazias, continuará tentando nos convencer de que a felicidade está na próxima compra, na próxima promoção, no próximo like. Mas aqueles que acordaram para a verdade mais profunda sabem que estas são mentiras, que o que realmente importa não pode ser comprado, que a alma exige outro tipo de alimento. E uma vez que você desperta para isto, mesmo que momentaneamente, algo muda para sempre. Você pode até tentar voltar a dormir, voltar à vida superficial, mas já não funciona da mesma forma. A alma, uma vez acordada, não aceita mais os substitutos baratos que antes pareciam suficientes. Vivemos tempos apocalípticos, não no sentido de fim do mundo físico necessariamente, mas no sentido original da palavra. Apocalipse significa revelação, desvelamento. O véu está sendo levantado, e estamos sendo forçados a ver verdades que preferíamos manter ocultas. Não podemos mais negar a crise ecológica, a insustentabilidade de nosso modo de vida, as desigualdades obscenas de nosso sistema econômico, o vazio espiritual de nossa cultura. Estas crises estão convergindo e intensificando, e nos próximos anos e décadas seremos forçados a escolher: ou continuamos no caminho do colapso, ou encontramos a coragem de transformar fundamentalmente nossa civilização. Esta transformação não virá de cima, de líderes políticos ou inovações tecnológicas. Virá ou não de baixo, de indivíduos que fazem o trabalho de se transformar, que descobrem como viver de formas menos destrutivas, menos alienadas, mais conectadas com a alma. Cada pessoa que desperta, que faz o trabalho interior, que quebra um ciclo familiar de disfunção, que vive com autenticidade e coragem, cria ondas que se espalham de formas invisíveis mas reais. Jung acreditava em sincronicidade, em conexões a causais significativas, em um inconsciente coletivo onde todos estamos interligados abaixo da superfície da consciência individual. Quando você se cura, você contribui de formas misteriosas para a cura coletiva. Quando você desperta, você torna mais fácil para outros despertarem. Não porque você os pregue ou convença, mas simplesmente por ser quem você é, por irradiar uma qualidade de presença diferente. Este é um ativismo espiritual que não se anuncia, que não busca reconhecimento, mas que é talvez mais fundamental que todas as formas externas de ativismo, porque ataca a raiz do problema, que é o estado de consciência dos seres humanos. O preço espiritual de viver em um mundo que perdeu a alma é alto, mas não é irreversível. A alma nunca é completamente perdida, apenas adormecida, reprimida, esquecida. Ela continua lá, esperando pacientemente que nos voltemos para ela, que escutemos seus sussurros que se tornam gritos quando ignorados por tempo demais. A depressão, a ansiedade, os vícios, as crises existenciais, todos estes são, em certo sentido, a alma chamando nossa atenção, recusando-se a participar de uma vida que atrai. E embora estes sintomas sejam dolorosos, eles são também aliados disfarçados, mensageiros que nos dizem que algo precisa mudar, que não podemos continuar vivendo como estamos vivendo. A recuperação da alma exige que desaceleremos em um mundo que nos força a acelerar, que encontremos silêncio em um mundo saturado de ruído, que cultivemos profundidade em uma cultura obcecada com superfícies. Exige que tenhamos coragem de ser diferentes, de não nos encaixar perfeitamente, de decepcionar algumas pessoas para não trair a nós mesmos. Exige que desenvolvamos uma vida interior rica mesmo quando o mundo exterior nos bombardeia constantemente, que mantenhamos acesa uma chama de autenticidade mesmo quando tudo conspira para extingui-la. Este não é um trabalho glamouroso, ou que trará reconhecimento imediato. É silencioso, invisível, muitas vezes solitário. Mas é o trabalho mais importante que podemos fazer, porque é o trabalho de recuperar nossa humanidade plena em um mundo que quer nos reduzir a consumidores, produtores, estatísticas. Nietzsche nos desafiou a nos tornarmos quem somos, mas este se tornar não é um destino fixo que alcançamos e então paramos. É um processo contínuo de desdobramento, de superação, de transformação. Cada fase da vida nos apresenta novos desafios, novas oportunidades de crescimento, novos aspectos de nós mesmos a serem integrados. A pessoa que fomos aos 20 não é a pessoa que seremos aos 50, e não deveria ser.
Mas nossa cultura, com sua adoração à juventude, tenta congelar-nos em uma versão idealizada de nós mesmos e depois nos faz sentir vergonha quando envelhecemos, mudamos, nos tornamos diferentes. Precisamos recuperar uma compreensão mais sábia dos ciclos da vida, onde cada estágio tem seu próprio valor e propósito, onde o envelhecimento não é uma tragédia, mas uma oportunidade para sabedoria, profundidade, aceitação. As tradições indígenas, que nossa civilização praticamente destruiu, tinham um conhecimento profundo sobre como viver em harmonia com a natureza, com os ciclos, com a comunidade, com o sagrado. Não podemos simplesmente voltar a estas formas antigas, o tempo linear da história não permite retornos simples. Mas podemos aprender com elas, podemos deixar que suas sabedorias informem como construímos um futuro diferente. Elas sabiam que o ser humano não é separado da natureza, mas parte dela, que o sagrado permeia toda a existência, que a comunidade é essencial para o florescimento humano, que os anciãos têm um papel crucial como guardiões de sabedoria, que a vida é uma teia de relacionamentos onde tudo está interconectado. Nossa cultura moderna cartesiana, com sua divisão radical entre sujeito e objeto, mente e matéria, humano e natureza, nos levou a uma solidão ontológica onde nos experimentamos como egos isolados em um universo morto e mecânico. Esta é uma ilusão metafísica com consequências devastadoras, porque nos permite explorar a natureza sem remorso, tratar outros seres humanos como objetos, viver em um estado de alienação fundamental. Jung, através de seu conceito de inconsciente coletivo e arquétipos, nos ofereceu uma ponte de volta a uma visão mais participativa e menos alienada da realidade. Não estamos sozinhos em nossas cabeças. Estamos conectados através de estruturas psíquicas profundas a toda a humanidade, a todo o processo evolutivo que nos criou. Os arquétipos, a grande mãe, o velho sábio, a sombra, o selfie, não são apenas abstrações psicológicas, são forças vivas que podemos experienciar quando entramos nas profundezas da psique. E através desta experiência, recuperamos uma sensação de estar em casa no cosmos, de fazer parte de algo maior, de participar de um drama que começou muito antes de nascermos e continuará muito depois de morrermos. Esta não é uma fé religiosa no sentido tradicional. É uma experiência direta de dimensões da realidade que o materialismo científico nega, mas que são imediatamente evidentes para qualquer um que tenha coragem de olhar para dentro com honestidade e profundidade suficientes. O trabalho com símbolos é central para a recuperação da alma. Símbolos não são meros sinais que representam outra coisa. Eles são portadores de significado que não pode ser completamente traduzido em linguagem conceitual. Uma mandala, uma imagem religiosa, um sonho poderoso, um poema que nos toca profundamente. Estes não podem ser reduzidos a significados literais sem perder o essencial. Eles funcionam em múltiplos níveis simultaneamente, falam diretamente ao inconsciente, mobilizam energias psíquicas, transformam de dentro para fora. Nossa cultura racionalista desconfia de símbolos, quer tudo claro, explícito, mensurável. Mas ao fazer isso, perde acesso a dimensões profundas da experiência humana que só podem ser acessadas através do simbólico. É por isso que a arte verdadeira é tão importante, tão subversiva, tão necessária. Ela mantém viva a dimensão simbólica quando tudo ao redor conspira para reduzi-la. A comunidade é outra dimensão essencial que perdemos. Humanos evoluíram como seres profundamente sociais, e nossa saúde psíquica depende de conexões genuínas com outros. Mas as conexões que as redes sociais oferecem são paródias de verdadeira conexão. Verdadeira comunidade exige presença física, vulnerabilidade real, compromisso de longo prazo através de conflitos e dificuldades. Exige que sejamos vistos em nossa totalidade, não apenas em nossas melhores versões editadas. Exige que ofereçamos e recebamos suporte genuíno, que compartilhemos recursos, que cuidemos uns dos outros. As comunidades tradicionais tinham problemas, podiam ser opressivas, controladoras, resistentes a mudanças, mas ofereciam um senso de pertencimento, de ser conhecido, de ter um lugar. Modernidade nos libertou destas comunidades muitas vezes sufocantes, mas não criou nada para substituí-las, deixando-nos atomizados, solitários, sem raízes.
Precisamos encontrar formas de criar novas comunidades que honrem tanto a autonomia individual quanto a necessidade de pertencimento, que sejam inclusivas mas não homogêneas, que ofereçam suporte sem sufocar. Práticas espirituais regulares são essenciais para manter a conexão com a alma. Não importa muito qual forma estas práticas tomam: meditação, oração, yoga, caminhadas contemplativas na natureza, escrita de diário, trabalho com sonhos, arte. O que importa é que sejam feitas com regularidade e com intenção genuína. Estas práticas criam espaço no meio da vida frenética para voltar-se para dentro, para silenciar as vozes externas, para escutar a voz quieta mas persistente da alma. Elas nos ajudam a não nos perder completamente nas demandas e distrações do mundo, a manter contato com o que realmente importa. Mas nossa cultura não valoriza tais práticas. As vê como autoindulgência, perda de tempo, luxo para quem não tem responsabilidades reais. Esta é mais uma mentira que nos mantém presos. O tempo gasto em práticas espirituais não é tempo perdido, mas tempo investido no fundamento de tudo o mais. Uma pessoa que mantém práticas regulares é mais centrada, mais presente, mais capaz de lidar com as dificuldades da vida, mais criativa, mais compassiva. Mas estes benefícios não são o objetivo. São subprodutos de algo mais fundamental: a manutenção de uma vida interior rica em um mundo que constantemente nos puxa para a exterioridade. O perdão é outro aspecto crucial do trabalho espiritual que nossa cultura negligencia. Carregamos ressentimentos, mágoas, raivas de décadas atrás, e este fardo nos aprisiona no passado, nos impede de viver plenamente no presente. Perdoar não significa esquecer. Não significa que o que aconteceu estava certo. Não significa necessariamente reconciliação com a pessoa que nos feriu. Significa liberar a energia psíquica que está presa em raiva e ressentimento. Significa recusar permitir que aqueles que nos feriram continuem nos ferindo através de nossa própria recusa de soltar. É um ato de libertação, mas é também um dos atos mais difíceis, especialmente quando o dano foi profundo. Como podemos perdoar pais abusivos? Como podemos perdoar traições devastadoras? Como podemos perdoar injustiças históricas e estruturais? Não há respostas fáceis, mas a alternativa ao perdão é permanecer aprisionado, permitir que o passado continue determinando o presente e o futuro. Perdão real é um processo, não um momento único. É algo que fazemos repetidamente, camada por camada, à medida que ficamos prontos. E às vezes o primeiro e mais importante perdão que precisamos oferecer é para nós mesmos, por todas as formas que nos traímos, que não vivemos à altura de nossos ideais, que falhamos e continuaremos falhando porque somos humanos, falíveis, imperfeitos. A aceitação da imperfeição, tanto em nós mesmos quanto nos outros, é marca de maturidade espiritual. Nossa cultura perfeccionista nos ensina que deveríamos ser sempre melhores, sempre otimizados, sempre no nosso pico. Esta é uma tirania que nos mantém em perpétuo estado de inadequação. A verdade mais libertadora é que somos suficientes como somos, mesmo com todas nossas falhas e limitações. Isto não significa que não devemos crescer ou mudar, mas significa que o crescimento vem de um lugar de aceitação, não de rejeição de si mesmo. Quando tentamos mudar porque odiamos quem somos, criamos uma guerra interna que nunca pode ser vencida. Mas quando aceitamos quem somos e crescemos a partir desta aceitação, a transformação acontece organicamente, sem a violência da autocoerção. Jung falava sobre como precisamos abraçar nossa sombra, não eliminá-la. Schopenhauer nos ensinou que a vontade de viver não pode ser destruída, apenas aceita e trabalhada com sabedoria. Todas as tradições espirituais maduras reconhecem que o caminho não é eliminar o ego ou transcender completamente a condição humana, mas integrar, harmonizar, encontrar equilíbrio dinâmico entre opostos. A tensão entre opostos é onde a vida acontece. Luz e escuridão, masculino e feminino, ordem e caos, razão e emoção, individual e coletivo. Estes não são pares onde um lado é bom e o outro mal, onde devemos escolher um e eliminar o outro. São polaridades complementares que precisam estar em diálogo criativo. Jung desenvolveu sua teoria dos opostos e sua reconciliação através da função transcendente precisamente porque percebeu que a neurose surge quando ficamos identificados com um polo e reprimimos o outro. O homem que se identifica completamente com a razão e reprime a emoção adoece.
A mulher que se identifica completamente com o cuidado dos outros e reprime suas próprias necessidades adoece. A sociedade que valoriza apenas ordem e reprime caos se torna rígida e morta. A sociedade que valoriza apenas liberdade individual e reprime responsabilidade coletiva se fragmenta. A sabedoria está em manter a tensão, em honrar ambos os polos, em permitir que eles se informem e equilibrem mutuamente. Este equilíbrio dinâmico não é um ponto fixo que alcançamos e então mantemos sem esforço. É como andar de bicicleta, exige ajustes constantes, atenção constante, correções contínuas. E diferentes fases da vida exigem diferentes equilíbrios. A juventude naturalmente se inclina para o caos, a exploração, o risco. A idade naturalmente se inclina para a ordem, a consolidação, a segurança. Ambas têm seu lugar. Problemas surgem quando tentamos forçar um equilíbrio apropriado para uma fase em outra fase, quando os jovens tentam ser velhos antes do tempo ou quando velhos se recusam a crescer e se agarram à juventude artificialmente. Precisamos confiar nos ciclos naturais, ter humildade de reconhecer que cada fase tem sua sabedoria e suas limitações, que não podemos ter tudo simultaneamente, mas que ao longo de uma vida completa, se a vivemos bem, experimentaremos toda a gama da experiência humana. O sentido do sagrado pode ser recuperado, mas não através de um retorno nostálgico às religiões do passado. Precisa emergir de uma síntese nova que honre tanto a consciência moderna quanto as sabedorias antigas. Jung tentou isto através de sua psicologia profunda, que é simultaneamente ciência e arte, medicina e espiritualidade. Outros tentam através de formas contemporâneas de xamanismo, de práticas contemplativas seculares mas profundamente espirituais, de um reencantamento da natureza informado pela ecologia científica mas que vai além dela para uma reverência genuína. O que todas estas tentativas têm em comum é o reconhecimento de que o ser humano precisa de uma dimensão vertical na existência, precisa de algo que transcenda o mundano e o utilitário, precisa de experiências de admiração, mistério, transcendência. Podemos encontrar isto em muitos lugares, na imensidão de um céu estrelado, na complexidade incompreensível de uma célula única, no milagre da consciência emergindo da matéria, no amor que desafia toda lógica utilitária, na beleza que não serve nenhum propósito evolucionário, mas nos toca profundamente mesmo assim. A beleza, aliás, é outra vítima de nossa era utilitária. Quando tudo precisa ter uma função, quando tudo precisa ser justificado por sua utilidade, não há espaço para beleza gratuita, para arte que existe apenas para existir, para momentos de contemplação que não produzem nada. Mas a alma precisa de beleza, como o corpo precisa de alimento. Precisamos de momentos onde simplesmente nos maravilhamos, onde não estamos tentando conseguir algo ou chegar a algum lugar, onde estamos presentes com o que é, na sua beleza, na sua tragédia, na sua complexidade impossível. Schopenhauer via a experiência estética como um dos poucos momentos onde a vontade se aquieta e experimentamos paz genuína. E ele estava certo. Há algo profundamente curativo em estar na presença da grande arte, da grande música, da grande literatura, da grande natureza. Estas experiências nos tiram de nós mesmos, nos conectam a algo maior, nos lembram que há mais na existência do que nossas pequenas preocupações e ambições. Mas o acesso à beleza foi mercantilizado. Arte virou investimento. Experiências estéticas viraram oportunidades de fotos para Instagram. Até a natureza virou pano de fundo para selfies. Precisamos recuperar uma relação mais contemplativa e menos instrumental com a beleza. Precisamos aprender novamente a simplesmente estar na presença do belo sem precisar capturá-lo, possuí-lo, compartilhá-lo. Precisamos de mais momentos onde deixamos o telefone em casa e simplesmente caminhamos, olhamos, escutamos, sentimos. Estes momentos não são produtivos no sentido econômico, mas são essenciais para a saúde da alma. E uma alma saudável eventualmente se torna produtiva das formas que realmente importam. Em criatividade genuína, em relações autênticas, em contribuições significativas para o bem coletivo. Estamos, como civilização, em uma encruzilhada. Um caminho leva à continuação e intensificação de tudo que nos trouxe até aqui. Mais tecnologia, mais velocidade, mais consumo, mais alienação, mais destruição ecológica, até o colapso inevitável.
O outro caminho leva a uma transformação profunda de valores, prioridades, formas de viver. Este segundo caminho é estreito, difícil, exige sacrifícios que poucos estão dispostos a fazer. Mas é o único que leva à vida, individual e coletivamente. E este caminho começa não com mudanças externas grandiosas, mas com transformações internas em indivíduos que têm coragem de acordar, de questionar tudo, de viver diferentemente mesmo quando é mais difícil, mesmo quando são ridicularizados, mesmo quando pagam preços pelos seus valores. Você que chegou até aqui nesta reflexão, você que sentiu ressonância com estas palavras, você é parte deste despertar. Algo em você reconhece a verdade do que está sendo dito, mesmo que sua mente racional resista, mesmo que suas defesas tentem minimizar, mesmo que o peso de realmente mudar pareça impossível de carregar. Este reconhecimento é o primeiro passo. O próximo é honrar este reconhecimento através de ação, através de escolhas concretas, através de pequenos passos diários na direção de uma vida mais autêntica, mais inteira, mais alinhada com o que sua alma realmente quer. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa saber exatamente como será sua vida daqui a 5 anos. Você só precisa dar o próximo passo, fazer a próxima escolha, ter coragem para o próximo ato de autenticidade. E você não está sozinho nesta jornada, mesmo que muitas vezes se sinta profundamente só. Há outros, muitos outros, fazendo o mesmo trabalho em silêncio, sem alarde, simplesmente vivendo com mais consciência, mais intenção, mais coragem. Estamos conectados através das profundezas invisíveis do inconsciente coletivo, através da web de relacionamentos que nos une mesmo quando não estamos conscientes dela, através da dimensão espiritual da realidade que a cultura materialista nega, mas que permanece real independentemente de ser reconhecida. Quando você faz seu trabalho interior, quando quebra um padrão disfuncional, quando escolhe a autenticidade sobre conformidade, você envia ondas através desta rede invisível. Você facilita para outros fazerem escolhas semelhantes. Você contribui para uma transformação coletiva que já está em andamento. O preço espiritual de viver em um mundo que perdeu a alma é alto. Exaustão crônica, vazio existencial, doenças da alma disfarçadas como doenças do corpo, relacionamentos superficiais, vidas não vividas, potenciais não realizados, arrependimentos acumulados. Mas há outro preço, o preço de recuperar a alma, de viver autenticamente, de fazer o trabalho de individuação. Este preço inclui solidão, incompreensão, conflitos, perdas, a morte de versões antigas de si mesmo, o confronto com sombras aterradoras, a perda de ilusões confortáveis. Mas ao contrário do primeiro preço, que não compra nada além de mais sofrimento, este segundo preço compra algo de valor inestimável, uma vida real, plena, significativa, autêntica. Uma vida que vale a pena ser vivida, que você pode olhar para trás sem arrependimentos fundamentais, que contribui para algo maior que você mesmo. A escolha é sua. Sempre foi. Ninguém pode fazê-la por você. Você pode continuar como está, na trajetória que já está, deixando que a inércia e as expectativas dos outros determinem sua vida. Ou você pode acordar, pode começar a fazer perguntas difíceis, pode ter coragem de viver diferentemente. A segunda opção é muito mais difícil, mas é a única que leva à vida real. E no final, quando a morte inevitavelmente chegar, a única pergunta que realmente importará é: você viveu? Você teve coragem de ser quem realmente era? Você amou plenamente? Você contribuiu com seus dons únicos? Você fez o trabalho de se tornar inteiro? Ou você apenas sobreviveu, passou pela vida na superfície, evitou todas as questões profundas, morreu sem nunca ter realmente vivido? O mundo continua girando em sua loucura coletiva, mas isso não te obriga a girar com ele. Você pode encontrar seu próprio ritmo, seu próprio caminho, sua própria verdade. Pode cultivar uma vida interior rica mesmo no meio do caos exterior. Pode ser uma ilha de sanidade e autenticidade no oceano de loucura coletiva. E ao fazer isso, você não apenas salva sua própria alma, mas oferece um farol para outros que também buscam o caminho de volta para casa, de volta para si mesmos, de volta para a alma que nunca foi perdida, apenas esquecida, apenas esperando pacientemente que nos lembrássemos dela e a convidássemos de volta ao centro de nossas vidas.